Olá, muito bem-vinda ao Bem Vivida. E eu quero começar te fazendo uma pergunta que pode parecer simples, mas que vai mexer com você. Você realmente julga se conhecer? Não estou somente falando de saber dos seus gostos, suas preferências ou, quem sabe, até os seus sonhos. Estou falando de um conhecimento mais profundo. Você sabe por que reage de certa forma? Entende os seus padrões de comportamento? Consegue ser honesta consigo mesma sobre quem você realmente é? Porque olha só, quando falamos de envelhecer bem, todo mundo pensa logo em cremes, procedimentos, exercícios, e tudo isso é importante, lógico, mas existe algo que vem antes deste comportamento, algo que é a base de qualquer transformação real, que é o tema desta semana, o autoconhecimento. Bem-vinda novamente ao Bem Vivida. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal do YouTube e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Hoje nós vamos falar sobre a importância do autoconhecimento para esta mulher que você está querendo se tornar, uma mulher consciente, sábia, plena. E eu te garanto, depois deste episódio, você vai olhar para si mesma, possivelmente com outros olhos. Vamos começar falando da base de tudo, o autoconhecimento emocional. Por que emocional? Porque sim, existe um outro que eu vou contar no final do vídeo. E quando eu digo que é a base, é porque sem este autoconhecimento, nada mais funciona de forma realmente verdadeira. Quantas vezes você já se pegou reagindo de uma forma e depois acabou pensando: nossa, mas por que eu fiz isso? Quantas vezes você repetiu o mesmo padrão, mesmo sabendo que ele não te levava a lugar algum? Quantas vezes você já se sabotou quando estava quase alcançando algo que você realmente desejava? Isso acontece porque a maioria de nós vive no que eu chamo de piloto automático emocional. Nós reagimos baseados em experiências passadas, em traumas não resolvidos, em crenças que nem sabemos de onde vieram. Sabe qual é o problema disso tudo? Quando nós falamos em envelhecimento, é que este conflito interno, esta falta de autoconhecimento, se reflete absolutamente em tudo na sua vida, na sua postura, na sua expressão facial, na sua energia, na sua vitalidade e também como as pessoas vão te enxergar. A beleza que você tanto busca, ela também está na sua postura, na forma como você se porta e como o mundo te enxerga, na confiança que você transmite. E só isso pode vir quando você está em paz consigo mesma, quando você realmente se autoconhece. O autoconhecimento emocional é quando você para de se perguntar: quem sou eu? O que realmente estou procurando na minha vida? Por que eu ajo de determinada forma? Estou sendo honesta comigo mesma ou estou vivendo para agradar o mundo, a sociedade, os outros? Essas perguntas podem às vezes até chegar a te incomodar. O seu ego não vai permitir que você responda-as com clareza, mas elas são libertadoras. Porque só quando você se conhece de verdade é que você pode fazer escolhas conscientes sobre como você também deseja envelhecer. Agora, deixa eu te explicar. Por que o autoconhecimento emocional é tão importante para a mulher que quer gerenciar o próprio envelhecimento? Primeiro, porque o estresse emocional crônico
é um dos maiores aceleradores de envelhecimento que existem. Quando você vive em conflito constantemente consigo mesma, quando não entende quais são os seus padrões que anda repetindo, quando você repete comportamentos que te fazem mal, seu corpo, sua saúde e sua juventude e beleza pagam o preço. O cortisol elevado acaba causando inflamação crônica, tensão muscular constante. Tudo isso vai refletir na sua pele, na sua energia e na sua vitalidade e, consequentemente, na forma como você vai ser vista pelas pessoas e também como vai envelhecer. Segundo, porque uma mulher que não se conhece emocionalmente tende a buscar validação externa o tempo todo. E isso, gente, é exaustivo, principalmente à medida que o tempo passa, porque você vai estar cada vez mais velha, vai ter cada vez mais pessoas jovens para você se comparar, e se você entra nesse looping, você vai ter realmente problemas emocionais, porque você vai viver tentando ser o que os outros esperam que você seja, ao invés de ser quem realmente você é. Terceiro, e talvez o mais importante, uma mulher que se conhece emocionalmente envelhece com elegância natural. Ela não precisa mais provar nada para ninguém, ela sabe quem ela é, ela sabe o que quer e ela sabe o que isso reflete na sua presença. Não existe nada mais bonito do que uma mulher que está em paz consigo mesma, que conhece os seus valores, seus limites, seus sonhos, que não tem medo de ser autêntica. Essa é a verdadeira elegância do envelhecimento. A gente demora para perceber isso e é uma jornada, não é fácil perceber que existe o outro lado, que não é somente sobre aparência, mas também é sobre aparência. É sobre presença, sobre autenticidade, é sobre viver em total coerência com aquilo que você é. E isso é uma jornada. Mas como começar essa jornada de autoconhecimento na prática? Primeiro, comece se observando, sem julgamentos. Quando você reage, se é automático ou não, quais são seus gatilhos, o que realmente desencadeia seus comportamentos que você tem vergonha de admitir, que padrões você repete mesmo sabendo que não te fazem bem. Você pode também fazer terapias, que é uma ferramenta maravilhosa para o seu processo. Pode também tentar fazer através de journaling, que é escrevendo sobre aquilo que sente, fazendo reflexões ou gravando isso no celular. Pode ser através da meditação, que hoje nós sabemos que é terapêutica e médica. Quem falou isso foi Harvard. Nós vamos falar isso na segunda temporada. Criando também momentos para você se escutar, para você estar em silêncio consigo mesma e apagar toda a influência e desligar toda a influência que o mundo acaba constantemente oferecendo para você. Segundo, seja honesta consigo mesma. Pare de se enganar. Pare de justificar comportamentos que você sabe que não te levam mais a lugar nenhum. Tenha coragem de olhar para suas sombras, para suas feridas, para os seus medos. Terceiro, questione suas crenças. Isso é muito importante, gente. Muitas das coisas que você acredita sobre si mesma, às vezes boas e que podem ser verdades, ou às vezes ruins, foram construídas na sua infância, baseadas em experiências que talvez nem sejam mais sequer relevantes para você hoje. E quarto, também tenha paciência consigo mesma, gente. A gente não tem paciência, a gente quer mudança para ontem, né? O autoconhecimento, sim, é um processo. A gente passa, às vezes, a vida inteira reformulando esse processo de autoconhecimento. Ele é um caminho e não apenas um destino. Você vai, aos poucos, descobrindo camadas de si mesmo ao longo da vida.
E isso é lindo, porque significa que você estará sempre evoluindo, que é o nosso principal objetivo. Agora, eu vou falar de um plus para você, mulher, que quer acessar esse autoconhecimento. Bom, se você não tem um budget tão bom, um orçamento tão bom, apenas o autoconhecimento emocional já está ótimo. Se você conseguir fazer isso com maestria, se você ir buscar terapias ou qualquer outra alternativa para poder se autoconhecer, você já está fazendo o seu dever de casa. Agora existe para aquela mulher que tem condição financeira, tem um budget maior para gastar ou também tem muito interesse, o autoconhecimento, gente, biológico. E na medicina, o autoconhecimento biológico começa pela genética. Mas o que é genética? A genética é o estudo da herança biológica. Como as características dos seus pais são transmitidas para os filhos, para nós, através dos nossos genes. Esses genes são como um manual de instrução do nosso corpo, que define desde características físicas até como você processa nutrientes, como você responde ao estresse, como você produz colágeno. Bom, mas aqui eu preciso deixar algo muito claro. A genética, ela não é determinante. Ela não é um destino que é imutável. Ela é apenas um caminho com informações que te ajudam a entender algumas tendências que você tem e talvez possibilidades. Você pode ter uma predisposição genética para algo, mas isso não vai significar que isso vai de fato acontecer com você. Significa que você pode e deve se cuidar mais de forma direcionada e personalizada para aquela determinada situação. Quando você conhece essas informações sobre o seu corpo de forma mais específica, você pode personalizar completamente o seu tratamento. Pode ajustar sua alimentação, seus suplementos, seus exames do dia a dia, o que você tem que de fato investigar mais, o que tem que investigar menos. Você pode ver tudo de uma forma muito mais precisa. Mas eu quero reforçar, isso é apenas um plus, é um a mais, um complemento. A base continua sendo o autoconhecimento emocional, porque não adianta nada você conhecer sua genética se você continua vivendo em conflito emocional constante, se não cuida da sua saúde mental, se não está em paz consigo mesma. O autoconhecimento biológico potencializa o cuidado, mas não substitui o trabalho interno emocional, que é fundamental. Então, eu deixo aqui um convite para você. Que tal começar hoje essa jornada de autoconhecimento? Comece se observando e sim se questionando. Tenha coragem de ser honesta consigo mesma e falar: eu errei, eu não fiz tão certo, eu talvez ali não fui legal. E se você tiver condição, gente, explore também o que a medicina moderna pode te oferecer, que eu a chamei de autoconhecimento biológico. Mas lembre-se, você não precisa e nem deve ser perfeita. Você só precisa ser verdadeira. E quando você é verdadeira consigo mesmo, quando você se conhece profundamente, o envelhecimento deixa de ser algo que te assusta e aos pouquinhos ele vai te empoderando. Nos vemos no próximo episódio, onde você vai continuar construindo junto comigo esse caminho de autoconhecimento e envelhecimento consciente. Muito obrigada e até lá!